Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é Milka Paiva, professora de gastronomia da Escola da Maturidade. E hoje estamos voltando para mais uma aula prática, dando continuidade aí à nossa aula de massas de bolo. Para vocês que acompanharam as nossas aulas, hoje nós viemos com aquela massa amanteigada de chocolate super versátil, aquela massa que dá para vocês fazer bolo recheado, para comer com um cafezinho sem recheio, colocar aquela caldinha de brigadeiro maravilhosa, para fazer aquele cupcake delicioso para vocês, para a criançada. Então, vem comigo que eu vou passar para vocês a receitinha. Espero que vocês gostem. Pessoal, essa receita que eu tô fazendo para vocês, eu vou fazer numa forma de 16 centímetros de diâmetro. A proporção que eu faço para as minhas receitas de massa manteigada, eu utilizo a referência como o tamanho da forma. Depois vocês me chamem no particular e eu passo para vocês a minha calculadora de quantidade de ingredientes. Eu vou fazer um pouquinho maior, porque nós vamos também fazer os cupcakes para vocês verem como que a gente faz, como que a gente monta, tá? Então, para a nossa receita da nossa massa manteigada de chocolate, então o que nós vamos precisar para a nossa receita? Como a quantidade ela deu em números quebrados, eu vou ler a receitinha e vou mostrando para vocês, depois eu deixo na descrição do vídeo. Então, nós vamos precisar de 128 gramas de manteiga ou margarina, de preferência sem sal. Nós vamos precisar de 224 gramas de açúcar refinado, 4 ovos. Eu não vou mostrar para vocês porque nós vai derrubar. Então, nós temos aqui 4 ovos, 192 gramas de leite integral. Vocês podem utilizarem o leite de coco, pode utilizar o leite vegetal. Aqui também eu já coloquei o nosso óleo, que nós vamos precisar de 36 gramas de óleo vegetal também, tá? E nós vamos precisar uma pitadinha de sal, aqui 5 gramas de fermento em pó químico e 5 gramas de bicarbonato. Por que o bicarbonato? Como nós vamos fazer um bolo que leva cacau, então o bicarbonato, ele tem a função aí de segurar um pouco a cor do nosso bolo, do nosso cacau, do nosso chocolate, e evitar que ele murche também na hora de assar, ele ceda. Então, nós vamos utilizar também o bicarbonato. Nós vamos utilizar de cacau, 32 gramas de cacau. Eu estou utilizando o 50%, vocês podem utilizar 80%, enfim, vocês podem utilizar o cacau aí da preferência que vocês quiserem, mas não esqueçam de utilizar o bicarbonato, porque quanto mais forte a porcentagem do nosso cacau, ele sim fica mais escuro e ele tende a ceder. Então, é um ácido, é um agente que entrando em contato com o chocolate, ele mantém aí essa função, tá? Nós vamos utilizar também amido, 13 gramas de amido e 192 gramas de farinha de trigo. O que a gente precisa fazer? Primeiro, nós vamos bater a nossa margarina com açúcar até crescer, até ele ficar um creme branco, fofo. Depois nós vamos acrescentando os ovos aos poucos, o leite junto com os nossos ingredientes secos e peneirados. Essa massa, ela fica maravilhosa, ela fica super fofinha, ela fica bem molhadinha. Então, nós vamos bater na batedeira a manteiga ou margarina.
mais o açúcar refinado, até criar uma espuma bem fofa. Então, aqui eu já tenho o meu creme batido, é um creme de manteiga e açúcar, é esse ponto que nós queremos, bem clarinho e fofo. Agora, nós vamos acrescentar os ovos aos poucos, um a um, e aí a gente dá continuidade, enquanto isso, vamos peneirando os nossos ingredientes secos. Pode baixar a velocidade da batedeira para acrescentar os ovos. Como sempre nós falamos, procurem já deixar a mise en place feita, quebrar os ovos à parte para não correr o risco. De preferência, os ingredientes precisam estar todos em temperatura ambiente, para a gente não ter aquele problema do choque térmico. Não vai interferir, mas é interessante manter em temperatura ambiente. Aqui, o meu ovo não está em temperatura ambiente e nem a minha manteiga, mas deu uma talhadinha, não tem problema, tá? Então, batemos e vai ficar um creme. Só para misturar os ovos mesmo. Quando nós peneiramos os nossos ingredientes secos, nós estamos incorporando ar à nossa massa. Então, fica aquela massa mais fofinha. Aqui não tem problema se nós colocarmos tudo de uma vez, os ovos e o leite, porque nós só vamos fazer o processo de misturar. O nosso objetivo não é estimular o glúten da massa. Vocês podem colocar em 2 porções ou podem pôr de uma vez só. Só vamos misturar os nossos ingredientes. Um pouco dos secos e o nosso leite com o nosso óleo. Eu coloquei umas gotinhas de baunilha, mas é opcional. Velocidade baixíssima, somente para misturar. O restante das farinhas e o restante do leite. Prontinho. Só para nós misturarmos os ingredientes. E aqui, nós temos a nossa massa amanteigada. Esse ponto que nós queremos. Ela fica assim, bem firminha mesmo, tá? Eu vou colocar um pouco na minha forma já. Não tem necessidade de untar a forma. Como é uma massa amanteigada, vocês podem só colocar um papelzinho manteiga no fundo. Coloquei um papelzinho manteiga aqui. Ou untar somente o fundo. Mas não tem necessidade porque a massa é manteigada, então a gordura não vai deixar ela colar na nossa forma. Então, eu vou colocar um pouco aqui e um pouco nós vamos fazer
o cupcake. Aqui. Linda essa massa, super cheirosa. Sempre dá uma mexidinha no fundo. A massa, quando nós vamos assar para fazer um bolo recheado, nós colocamos aí até mais ou menos a metade da nossa assadeira, porque ele vai crescer. Então, tá um pouquinho acima da metade. Nós levamos ao forno para assar já pré-aquecido 180 graus, por aproximadamente aí 35 minutinhos, dependendo aí da temperatura do seu forno. Se não quiser assar, essa massa, assim, ela pode ser congelada, vocês podem colocar num saquinho de congelamento. Se não quiser assar agora, e aí, posteriormente, colocar na forma, deixar descongelar e assar o seu bolo. Ou você pode também assar o bolo e depois congelar. Vamos levar a nossa massa ao forno e já voltamos para montar os nossos cupcakes. Vamos lá. Para os nossos cupcakes, eu comprei aquelas forminhas, tamanho tradicional. Temos vários tamanhos de forminhas para cupcake, temos o pequeno, temos o grande. Eu tenho a minha forma própria para cupcake. Quem não tem, tem aquelas maquininhas de fazer cupcake, pode colocar numa assadeira normal também. Então, aqui eu vou colocar algumas forminhas que nós não sabemos quanto vai dar, porque eu fiz uma parte da massa do bolo. Para o cupcake, a quantidade que nós colocamos na forminha é até a metade, um pouquinho a coisa acima da metade. Eu gosto de utilizar essas conchinhas que nós utilizamos na cozinha, aquelas conchinhas de tempero, que a gente já pega a quantidade e facilita na hora de pegar a nossa massa. Depois nós podemos rechear esse cupcake, ou só jogar um brigadeirinho em cima, enfim, ao gosto de vocês. Então, vamos dar 2 conchinhas dessa em cada forminha. As conchinhas bem generosas. Eu já mostro para vocês. Se a gente encher muito, ele cresce demais e acaba passando da forminha. Aí não fica tão bonitinho. Aqui, eles ficaram assim, ó, se vocês conseguem visualizar, na metade da forminha. O que que eu tenho aqui que eu posso colocar em cima? Eu tenho umas gotinhas de chocolate. Nós podemos colocar em cima também. É porque eu esqueci, senão nós poderíamos ter colocado no meio da massa e a hora que assa ele derrete, fica bem molhadinho, fica bem gostoso. Mas nós vamos colocar umas gotinhas de chocolate por cima. Essa aqui são gotinhas de chocolate ao leite, mas nós temos nas lojas de confeitaria, o que vocês podem colocar, são aquelas gotinhas forneáveis, aquelas gotinhas de chocolate que nós colocamos em panetone. Então, aqui, os nossos cupcakes, deu 6 unidades, tá? Nós vamos levar ao forno aí uns 20 minutinhos até a massa assar. Aí, espetando o palitinho, ele vai crescer, a gente já pode tirar. Então, aguarde aí, nós estamos assando o nosso bolo e vamos levar o nosso cupcake. Já já nós voltamos com o resultado.
pessoal, então nós voltamos com o nosso bolo e o nosso cupcake assado. Eles ficaram cerca de 30 minutinhos aí, cada um em um forno, tá? E eu vou mostrar o resultado para vocês. O bolo eu não vou desenformar, porque eu vou esperar ele esfriar. E esse bolo eu vou fazer ele recheado por conta de ser uma encomenda também, mas eu já aproveitei a massa e também fiz o cupcake aí para vocês. O cupcake nós vamos experimentar, na verdade, eu vou experimentar e vou mostrar o resultado para vocês, tá? O bolo tá aqui. Ele tá bem fofinho, tá bem quentinho, eu acabei de retirar do forno. Vocês verem, ó, nós colocamos metade da massa, ele cresce bem, ficou bem escurinho. Ele tá aqui, ó, bem fofinho. O cheiro tá maravilhoso. E aqui nós temos os nossos cupcakes. Eles cresceram bem, ó, como que vocês podem observar, alguns vazaram só um pouquinho. Então, é interessante vocês colocarem somente a metade da massa, até a metade aí da forminha, para ele não crescer demais e não vazar. Vamos tirar aqui os nossos cupcakes. E agora nós vamos experimentar. Estão aqui, ó. Perfeito, ó. Vocês viram, nós colocamos aquelas gotinhas de chocolate em cima, ela derreteu e absorveu na massa. Então, vamos experimentar os nossos cupcake aqui, ó. Ele tá bem quentinho, ainda, por isso que ele tá quebrando. Quer ver, as gotinhas de chocolate que derreteram. Ele fica, ó, bem fofinho. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês a massa. Ele fica bem molhadinho. Aqui são as gotinhas de chocolate que cederam, né, na massa, mas vocês podem colocar no meio, quando vocês estiverem colocando a massa, pode colocar a massa, as gotinhas e o restante de massa, tá? Gente, delicioso. Aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aguardo vocês e até a próxima. Grande beijo!